Amados buscadores, se você se sente atraído por estas palavras hoje, pode ser porque seus anjos têm uma mensagem especial destinada apenas a você. Já se perguntou por que certos sussurros de sabedoria parecem encontrá-lo precisamente no momento em que mais precisa? Pense em momentos em que se sentiu inundado por dúvidas ou consumido pelo peso das lutas diárias. Será que uma frase, um sonho, ou até mesmo o gesto amável de alguém apareceu do nada, oferecendo uma corda de esperança? Essas sincronicidades costumam parecer perfeitas demais para serem coincidência, nos levando a questionar se ajudantes divinos estão nos guiando para um caminho de compreensão mais profunda. Nesses momentos desafiadores, muitos se sentem sozinhos, sobrecarregados ou perdidos na escuridão. O mundo pode parecer implacável, especialmente quando as adversidades se acumulam e começamos a questionar nosso valor ou nosso propósito. No entanto, aqui estamos, forjando uma conexão através da curiosidade compartilhada e da possibilidade de que exista mais luz disponível para nós do que inicialmente percebemos. Hoje vamos mergulhar em mensagens angélicas poderosas que iluminam o caminho de volta para a esperança, lembrando você de que nunca está verdadeiramente sozinho. Se você prestar atenção um pouco mais, pode descobrir insights que mudam a forma como percebe suas lutas. Insights que trazem a promessa de revelar que as respostas que busca podem estar sussurrando ao seu lado o tempo todo. Amados buscadores, você sabia que, ao ignorar esses sussurros sutis, corre o risco de perder uma conexão profunda com seus guias espirituais? Seus anjos guardam sabedoria urgente, especialmente no que alguns chamariam de tempos sombrios. Imagine-se na beira de uma noite sem fim, sentindo-se perdido nas sombras. De repente, um brilho de luz emerge, um relance de reassuramento. Isso é exatamente o que esta exploração pode ser para você. Pergunte a si mesmo: e se as mensagens que guiam nossas vidas têm orquestrado silenciosamente uma mudança de perspectiva? Você está ouvindo? Imagine-se à beira de um precipício, sentindo o vento fresco da incerteza em seu rosto. Você sente que algo está prestes a mudar, mas não sabe o que é. É assim que nossas horas mais sombrias costumam se sentir, como se estivéssemos balançando entre a dor familiar do presente e a promessa desconhecida do amanhã. Mas e se essa escuridão em si contiver as sementes de uma transformação profunda? Mesmo nos cantos mais escuros de nossas experiências, existe o potencial para a luz romper. Uma luz que seus anjos desejam compartilhar com você. Tendo isso em mente, vamos explorar gentilmente por que esses períodos obscuros surgem e como podem se tornar catalisadores para o crescimento. Fique comigo, porque há uma verdade oculta sobre o apoio angelical que vamos descobrir em breve. Uma verdade que pode remodelar a forma como você vê cada desafio que já enfrentou. Tempos sombrios são mais do que circunstâncias infelizes. Eles podem se tornar portais transformadores que nos levam a cavar mais fundo, redescobrir a resiliência e olhar para dentro em busca de crescimento. Quando os obstáculos da vida parecem intransponíveis, é fácil sentir-se abandonado ou sem esperança, como se o universo tivesse ignorado nossos gritos por ajuda. Talvez você já tenha questionado seu propósito, sentindo o peso da autodepreciação. No entanto, considere esta perspectiva. Às vezes, é em nossa maior desolação que estamos mais próximos de um despertar. E se em nossos momentos mais sombrios estivermos, na verdade, à beira de uma mudança profunda? Pesquisadores que estudam a resiliência humana frequentemente observam que a adversidade força uma metamorfose interna. Isso pode nos abrir de maneiras que nunca antecipamos, levando a uma clareza renovada. Pessoas que enfrentam desafios que alteram a vida às vezes emergem com um senso mais claro de quem são, do que representam e do porquê estão aqui. Embora nunca seja fácil, esse crisol de dificuldades tem o poder de derreter ilusões e nos ajudar a redescobrir nossas forças ocultas. É aqui que a orientação angelical assume o centro do palco. Acredita-se que esses mensageiros divinos aparecem ou intervêm quando o espírito humano está sobrecarregado e faminto por esperança. Pense em um momento em que tudo parecia impossível. Talvez um relacionamento tenha terminado,
ou você tenha perdido algo que valorizava. Em tempos como esses, muitos relatam ter experimentado sincronicidades inesperadas, o sorriso reconfortante de um estranho, uma onda de paz que veio do nada, ou um sonho tão vívido que parecia uma conversa com uma força superior. E se esses não fossem meras coincidências, mas sinais genuínos de um reino além da nossa visão cotidiana? A presença de anjos em diversas culturas, crenças e períodos históricos sugere que a ideia de ajudantes celestiais benevolentes ressoa profundamente em nossa psique coletiva. Muitas tradições espirituais descrevem os anjos como guias, que aparecem em momentos de grande incerteza, iluminando o caminho que devemos trilhar, se apenas escolhermos olhar. Ao longo da história, os anjos ocuparam um lugar central em textos sagrados, arte e contação de histórias populares. Seja ao ler sobre seres angelicais em manuscritos antigos, ou ouvir relatos de buscadores espirituais contemporâneos, a mensagem é frequentemente notavelmente consistente. Esses ajudantes vêm com esperança, tranquilidade e um leve empurrão em direção ao nosso maior bem. Eles nos lembram que mesmo quando a vida parece dura, somos queridos e apoiados. Você sabia que em diversas culturas, referências a seres angelicais são encontradas em mais de 80 dos relatos espirituais registrados? Essa universalidade aponta para algo enraizado em nossa experiência humana. A ideia de que, em nossas noites mais escuras, vislumbres de amor divino podem romper e nos lembrar de nosso potencial para a luz. Alguns podem duvidar da realidade dos anjos, descartando essas histórias como mitos ou metáforas. No entanto, um dos aspectos mais poderosos dessas narrativas é a sensação palpável de empoderamento que podem evocar. Saber que pode haver forças maiores investidas em nosso bem-estar pode ser suficiente para reacender nosso espírito. Quando você acredita que está sendo guiado e protegido, a coragem surge em momentos em que, de outra forma, você se retraía. Imagine uma mão invisível, firme e certa, levantando você das profundezas do medo. Se essa possibilidade desperta até mesmo um vestígio de esperança em você, talvez você já tenha começado a sentir a presença de algo maior. Mas, além desses encontros angelicais, há outra camada profunda que apoia a nossa jornada humana. O poder de nos unirmos. A adversidade pode ser isolante, mas a unidade é um poderoso antídoto para o desespero. Quando você reconhece que outros compartilham suas lutas e seu desejo de cura, a solidão começa a se dissolver. Comunidades, formadas em torno de crenças compartilhadas, ou mesmo de dificuldades comuns, podem cultivar uma resiliência difícil de replicar sozinho. Isso não é apenas uma noção espiritual. Estudos mostram que redes sociais de apoio fortes aumentam significativamente a capacidade de lidar com o estresse, às vezes, aumentando em até 50 as chances de superar a adversidade. O que acontece quando combinamos esse apoio comunitário com fé em uma benevolência maior que trabalha a nosso favor? Criamos um ambiente onde milagres podem acontecer. Em muitas tradições de fé, quando as comunidades se reúnem em oração, meditação ou ritual, costumam relatar uma sensação palpável de graça. Alguns a descrevem como um calor reconfortante, outros como uma energia suave que se irradia pelo grupo. Esse foco unificado de corações e mentes parece amplificar cada pedido de ajuda individual. Pode-se dizer que a presença angelical é atraída com mais força a esses esforços unidos, iluminando um caminho de cura e conexão para todos os envolvidos. Pense em um tapeçário. Cada fio por si só pode ser belo, mas quando entrelaçados com outros, criam uma visão completamente nova, mais rica e forte do que qualquer fio único poderia alcançar sozinho. No entanto, assim como nos beneficiamos do apoio externo, é essencial olhar para dentro e honrar as correntes emocionais que fluem por nós. Em tempos de crise, podemos sentir uma gama de emoções: medo, raiva, tristeza. Os anjos, em muitas estruturas espirituais, incorporam a empatia. Acredita-se que eles entendam nossas lutas intimamente, sem julgamento, oferecendo um espaço para liberarmos nossa dor. Essa sensação de cuidado incondicional e não crítico é um modelo de como podemos apoiar uns aos outros,
Quando praticamos empatia, transcendemos a mera simpatia. Não apenas observamos a luta da outra pessoa à distância, estamos ao seu lado, compartilhamos suas esperanças e seguramos sua mão na escuridão. Como é viver com empatia inspirada pela compaixão angelical? Isso significa reconhecer o sofrimento de alguém sem desconsiderá-lo ou apressar-se para consertá-lo. Significa permitir que a história dessa pessoa exista abertamente, onde a verdadeira cura pode começar. Quando compartilhamos nossas próprias vulnerabilidades, nossas dificuldades, dúvidas e conquistas, abrimos canais para a cura coletiva. Nossos fardos se tornam mais leves quando são carregados juntos, e nossas vitórias se transformam em celebrações compartilhadas do espírito humano. Em inúmeras histórias pessoais, pessoas relataram que apenas sentir uma presença angelical, ou mesmo ler sobre isso, as tirou do desespero para uma nova percepção de possibilidade. Poderia essa presença ser uma porta de entrada, um lembrete gentil de que somos capazes da mesma empatia e compaixão em nossas próprias comunidades? Alguns dos relatos mais convincentes de intervenção angelical vêm de indivíduos que sentiram uma voz suave guiando-os em seus momentos mais baixos. Suas experiências variam do milagroso, alguém intervindo para evitar uma tragédia no último segundo, ao sutil, como uma repentina e avassaladora sensação de paz que dissipa o pânico. No entanto, o que todas essas histórias compartilham é o testemunho de que a empatia, seja divina ou humana, pode mudar a energia de uma situação de isolamento para a conexão. Quando você se permite sentir-se visto e compreendido, a escuridão perde grande parte de seu poder. Nesse ponto, você pode se perguntar: como convidamos ativamente essas energias angelicais para nossas vidas diárias? Um lugar simples para começar é por meio de rituais noturnos. Reserve alguns minutos antes de dormir para refletir sobre o dia e convidar conscientemente forças de apoio a estarem com você. Isso pode ser feito através de uma oração, uma meditação silenciosa ou até mesmo escrevendo em um diário. Algumas pessoas falam diretamente com seus anjos, expressando gratidão pelos presentes do dia e pedindo orientação para os desafios de amanhã. Esses momentos de abertura podem criar uma mudança sutil, ajudando-nos a perceber sincronicidades e sinais suaves que poderiam passar despercebidos. Sinais comuns da presença angelical incluem encontrar penas em lugares inesperados, sentir uma onda súbita de serenidade em um momento tenso, ou notar números ou padrões repetidos que falam a você de uma maneira significativa. Você pode ver sequências recorrentes como 11 ou 4, 44, ou ter encontros casuais com pessoas que oferecem exatamente a ajuda que você precisa. Preste atenção se esses sinais evocam uma sensação de calor ou suave reconforto. Em vez de desconsiderá-los, pare e pergunte: há uma mensagem aqui para mim? Com o tempo, reconhecer essas dicas pode abrir sua percepção para formas cada vez mais sutis de orientação divina, criando um diálogo contínuo entre você e os reinos invisíveis. A atenção plena é uma chave poderosa. Na maioria dos dias, nossas mentes funcionam no modo automático, fervilhando com listas de afazeres e ansiedades. Ao desacelerar conscientemente, seja através de exercícios de respiração, uma caminhada matinal ou um momento de quietude após o almoço, você se torna mais receptivo às mensagens angélicas. Isso não requer uma cerimônia elaborada. Basta estar presente, enraizado no aqui e agora, para perceber o que surge em seus pensamentos e no seu ambiente. Muitos que praticam a atenção plena relatam que se tornam hábeis em identificar padrões e sutis intuições que os levam à cura, oportunidades ou clareza. Estudos até indicam que práticas espirituais ou meditativas consistentes estão associadas a um aumento na sensação de bem-estar. Apenas 5 minutos extras antes de dormir ou ao acordar poderiam mudar todo o seu dia. Lembre-se também de que o timing é tudo quando se trata de receber orientações. Às vezes, você pode sentir que suas orações ou reflexões não estão sendo atendidas, apenas para descobrir mais tarde que recebeu exatamente o que precisava no momento perfeito. Esse conceito de timing divino pode ser ao mesmo tempo reconfortante e desafiador. Vivemos em um mundo que incentiva a gratificação imediata,
enquanto o crescimento espiritual frequentemente pede confiança paciente. Os anjos, se você acredita em sua presença, não estão operando em uma programação aleatória. Suas mensagens estão entrelaçadas em uma tapeçaria maior, orquestrando intersecções de eventos e pessoas que se tornam evidentes quando olhamos para trás. Em retrospectiva, ao refletir sobre seu próprio passado, você pode encontrar padrões que sugerem que já foi guiado. Talvez você tenha se deparado com um livro transformador no momento certo, ou conhecido alguém que o apresentou a uma ideia que remodelou seu caminho. Considere esses pontos de virada e pergunte a si mesmo: algo invisível ofereceu um empurrão sutil? Seja você rotulando isso como influência angelical, serendipidade ou graça, o efeito é o mesmo. A consciência desse panorama maior pode assegurar que, não importa quão sombria a situação atual pareça, há um propósito se desenrolando, uma lição fervendo e uma chance de crescimento esperando nós, bastidores. Agora, percorremos uma paisagem que começou na escuridão, mas revelou novas camadas de esperança e apoio, tanto de nossos companheiros viajantes, quanto de reinos que transcendem a percepção ordinária. Reconhecer nossas lutas pode ser o primeiro passo rumo à transformação. Contar com uma comunidade amplifica nossa resiliência, lembrando-nos de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos em nossos desafios. Permitir que anjos, ou como quer que você compreenda seus ajudantes divinos, caminhem ao nosso lado oferece uma dimensão adicional de compaixão, alívio e, às vezes, intervenção milagrosa. Cada um desses elementos forma uma tapeçaria que pode nos embalar em tempos de dor e iluminar nosso caminho de volta à esperança. Pense por um momento na sua própria vida. E se cada dificuldade que você enfrentou estivesse, na verdade, te conduzindo a uma compreensão mais profunda? E se cada vez que você tropeçou, uma presença angelical estivesse à espreita, esperando que você estendesse a mão? E se essa prova atual, por mais dolorosa que seja, carregasse as sementes da força de amanhã? Se tais possibilidades despertam mesmo que um leve senso de esperança, então você já está criando uma conexão com as energias que desejam te confortar. Nossas horas mais sombrias contêm o potencial de revelar a luz mais brilhante. E essa luz frequentemente brilha mais perto do que pensamos. Antes de nos despedirmos, convido você a pausar e refletir sobre qualquer sussurro de orientação angelical que você possa ter sentido, mas ignorado. Talvez tenha sido um sonho que permaneceu em seus pensamentos muito tempo depois de acordar. Pode ter sido uma sensação reconfortante em um momento de desespero. Considere compartilhar suas experiências ou simplesmente suas perguntas nos comentários abaixo. Quando nos reunimos como uma comunidade espiritual, nossas centelhas individuais de esperança se tornam uma chama orientadora, capaz de iluminar o caminho para aqueles que ainda buscam nas sombras. Assim, formamos um círculo de apoio, um exemplo vivo de como anjos e empatia humana se entrelaçam. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Um lembrete de que não estão sozinhos em suas dificuldades. Ao compartilhar esses testemunhos pessoais, criamos uma narrativa maior de resiliência e conexão. Um testemunho contínuo de como, mesmo em tempos de escuridão, a esperança não apenas sobrevive, mas prospera. Obrigado por me acompanhar nesta exploração sagrada. Que seu coração permaneça leve e aberto para receber as mensagens ao seu redor e que cada passo que você dê seja guiado pelo amor infinito de seus anjos. Em um mundo que muitas vezes pode parecer frio e sufocante, lembre-se de que a esperança pode brilhar como um farol quando você a convida para dentro. A aurora da sua fé renovada pode estar logo ali, brilhando com a promessa de que você é sempre amado, sempre guiado e nunca está sozinho.